Muito bem, e nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, já estamos em dezembro, né, último mês do ano, nós vamos conversar com o nosso comentarista aqui, nosso consultor, Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Gustavo, muito prazer, sempre é muito bom tê-lo aqui, né? Aliás, o senhor tem feito uns comentários aqui, colocado algumas questões importantes, sobretudo no mercado imobiliário. O da semana passada, me lembro, tive muito retorno também, pessoal questionando, perguntando, querendo saber mais a respeito da regularização daqueles chamados contratos de gaveta. Como é que se... Agora, mais esclarecimento, o pessoal quer saber mais detalhes, tem muita gente interessada, porque tem muita gente nessa situação. Exatamente, Silvio. Na verdade, na semana passada, nós estávamos falando aqui sobre a Lei Complementar de 1919, em que o município de Porto Alegre está dando, a partir de janeiro agora, incentivo para as pessoas regularizarem seus contratos de gaveta, reduzindo em 50% o custo tributário para essa regularização. É uma ótima oportunidade para você regularizar. Mas o que aconteceu, Silvio? Eu passei a receber diversos e-mails me relatando os problemas individuais de cada um. Porque o que são os contratos de gaveta? São aquelas pessoas que fazem promessa de compra e venda, mas não escrituram, não transferem depois os imóveis para o seu nome. E muitas vezes por causa do custo disso, né? Por causa do custo, por causa de algum problema que havia do proprietário anterior, muitas vezes construtoras que tinham problemas de INSS, de tributos que não alcançavam as CNDs, etc., né? E isso também aconteceu muito, Silvio, na época dos financiamentos habitacionais. Tu deve te lembrar. As pessoas não podiam vender os seus financiamentos habitacionais, então elas faziam contratos de gaveta, entregavam o imóvel e a pessoa seguia pagando o financiamento em nome do anterior. Então as pessoas passaram a me perguntar, poxa, mas eu tenho esse problema e eu não consigo fazer a escritura, ou porque eu não encontro o proprietário anterior, ou porque esse proprietário anterior tem dívidas tributárias e não consegue as CNDs, ou porque a empresa faliu, ou porque a empresa fechou, ou porque ela não consegue localizar o proprietário. Então, eu vou dar aqui algumas dicas rápidas, né? Porque há solução jurídica para qualquer problema que a pessoa enfrente para transferir a propriedade. Nós temos as ações de uso capião, que são aquelas ações em que a pessoa entra em juízo e o juízo supre a necessidade da assinatura do vendedor e determina a transferência da propriedade. A pessoa tendo contrato de gaveta ou não tendo, há diversos tipos de ação de uso capião, dependendo do tempo, desde 5 anos até 15 anos, e todas elas permitem, de uma forma ou de outra, a regularização da propriedade quando a pessoa está a partir de um determinado tempo nessa propriedade. Para aquelas pessoas que têm contrato de promessa de compra e venda e não conseguem mais localizar o vendedor, existe uma demanda chamada ação de adjudicação compulsória. Esta ação também supre a necessidade da assinatura do vendedor. O juiz expede os mandados de averbação da propriedade, regulariza a propriedade, né? Recentemente, nós tivemos também a criação, capitaneada aqui por Porto Alegre, pelo registrador Lamana Paiva, da primeira zona aqui de Porto Alegre, da chamada uso capião extrajudicial. Pouca gente sabe, mas hoje você pode fazer a adjudicação do seu imóvel diretamente no registrador. Não precisa mais entrar em juízo. Você tem um procedimento administrativo muito mais rápido, muito mais barato, muito mais proveitoso para a regularização da propriedade, né? E nós temos agora, sendo criada também, também capitaneada aqui por Porto Alegre, pelo Lamana Paiva, que é um grande estudioso das questões registrais, a adjudicação compulsória via administrativa. Ou seja, nós também não vamos mais precisar de uma ação judicial para fazer a adjudicação. O que eu quero dizer com isso, Silvio, é que não há motivos para a pessoa não regularizar o seu imóvel. E não há motivos para a pessoa não pegar a sua propriedade e colocar no seu nome, né? Há sempre uma solução jurídica para isso. E neste caso específico de Porto Alegre, em que nós estamos a partir do dia 1º de janeiro com uma redução tributária de 50% nos custos disso, é o momento de você aproveitar e regularizar o seu imóvel, Silvio. Para quem está numa situação de estar fazendo uma negociação com o seu imóvel, só sugere que, de repente, o cara faça uma negociação com contrato de gaveta ou que evite fazer isso? Na verdade, Silvio, existe um padrão, né?
todas as negociações iniciam num contrato, a chamada promessa de compra e venda, né? O mercado imobiliário criou este padrão. Então, o Silvio vai lá num empreendimento que está sendo vendido, ali naquele ambiente ali de vendas. Assina o contrato de promessa de compra e venda. Assina uma promessa e depois vai fazer a escritura de compra e venda, né? O que as pessoas não entendem e precisam entender é que somente a escritura de compra e venda, devidamente registrada no registro de imóveis, é que transfere a propriedade para elas. Muitas vezes, Silvio, as pessoas pensam que só assinar a promessa de compra e venda já resolveu a aquisição. Não, a promessa de compra e venda não é transferir a propriedade para si. O que transfere a propriedade para si é a escritura de compra e venda. Ela é um primeiro passo. Ela é um primeiro passo apenas. Alguma outra novidade nessa área aí ou alguma outra questão? Nós estamos nos aproximando do final do ano aí. O escritório fecha agora no final do ano ou não? Sim, o nosso escritório fecha entre o Natal e Ano Novo, mas dia 2 de janeiro já estamos trabalhando novamente. Final de ano, Silvio, é um momento em que todo mundo quer resolver todos os seus problemas, né? Quer começar do zero em janeiro. As pessoas querem começar do zero. Eu acho isso muito salutar, mas traz uma série de trabalhos para a gente fica sobrecarregado, né? A dica que eu posso dar, Silvia, e eu tenho falado muito isso aqui, é que para o residente de Porto Alegre, nós temos hoje, né, soluções para pagamento de dívidas de IPTU, dívidas de taxa de coleta de lixo, todos os tributos municipais estão sendo parcelados amplamente com grandes descontos até agora ao final do ano, né? E uma dica também, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, desde ontem passou a ser permitido ser parcelado também, né? Então, para o residente de Porto Alegre que tem dívidas tributárias com Porto Alegre, este é o momento. Procure o site Recupera Poa, procure seu advogado de confiança e regularize as suas dívidas tributárias com o município de Porto Alegre, porque não vai haver outra oportunidade tão boa quanto essa, Silvio. Aliás, a prefeitura está fazendo o seguinte, eu fiz o ano passado, eu não paguei porque era pandemia, não mandaram e também não tive interesse em pagar. Não, agora quando acontecer, e aí eles me mandaram agora uma negociação que eles elaboraram lá, que foi perfeitamente dentro do que eu achei que ia acontecer. Nem precisei entrar no site Recupera Poa. Exatamente. Então a prefeitura está enviando o DOC de pagamento da primeira parcela, são 36 parcelas que eles sugeriram para mim, achei muito bom, muito baratinho e tal, e sem uma economia de quase R$1.000. Então, quer dizer, a prefeitura está fazendo isso, independente disso, se você achar que se recebeu e achar que aquilo não está dentro daquilo que você imagina na negociação, entra então no Recupera Poa e faz uma proposta de negociação. Exatamente. Isso que tu recebesse, Silvio, chama-se parcelamento ordinário, aquele parcelamento que a prefeitura já propõe para a pessoa, Exatamente, né? Mas lá, dentro do site do Recupera Poa, dentro do site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, você tem outras formas de parcelamento que vão em até 84 vezes. É muito importante você investigar isso, ir lá e regularizar seus tributos. É importante, né, doutor Gustavo Bernardi, o senhor que trabalha nessa área também, que vê a dificuldade que as pessoas, que as empresas têm, que as pessoas têm, porque nós estamos, isso aí advém do quê? De uma grande crise econômica em função da pandemia. O ano passado, fica em casa, pararam as empresas, a gente perdeu renda, as empresas fecharam e tal. A dificuldade é muito grande agora. Então, na verdade, essa sensibilidade do governo, ela vem ao encontro da dificuldade que nós estamos passando. Nós, que eu digo não só pessoas físicas, mas as jurídicas. O senhor mesmo sabe disso aí, que tem milhares de empresas aqui em Porto Alegre que fecharam as portas e não voltam mais. Exatamente, Silvio. A gente sente isso dia a dia no escritório, né? Não, pessoas de uma posição econômica estável, mas que sofreram severamente os efeitos da pandemia. Empresas com uma posição econômica estável e que sofreram os efeitos severos da pandemia. Então, acho que este é um momento da União, do Estado e do município compreenderem os efeitos que a pandemia trouxe no bolso de todo mundo e serem parceiros nessa solução. Com certeza. Obrigado, doutor Bernardi. Até a semana que vem. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.